Opa, e aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje estou trazendo aqui para você um tutorial completo, passo a passo, de como desenhar um cabelo masculino com bastante detalhes, fios amaranhados. Um cabelo que aparentemente parece ser difícil, mas você vai perceber que com as técnicas certas, tudo se torna mais fácil. Se eu fosse você, assistiria esse vídeo até o final com bastante atenção, porque esse é um conteúdo que dificilmente você encontraria aí gratuitamente pela internet. E se você está começando agora nos desenhos realistas e quer aprender a desenhar do zero, ou mesmo você que já desenha, mas sente que está travado, não consegue evoluir, quer aprender a fazer desenhos mais complexos, com pele negra, pele molhada, aqueles efeitos avançados, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu curso completo de desenhos realistas do básico ao avançado. Como o próprio nome já diz, ele vai desde o nível iniciante para quem está começando até o nível avançado para quem quer evoluir. Além de você ter acesso ao método completo, você tem também o meu acompanhamento diariamente para te ajudar. Então, para fazer a sua inscrição, clique no primeiro link aqui na descrição. Lá tem todos os detalhes, beleza? Sem enrolação, vamos lá então ao nosso tutorial. Bom, já estou aqui com o desenho e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar o boleador para marcar alguns fios claros que tem aqui no cabelo. Isso é interessante porque com isso você vai reservando com o próprio branco do papel aqueles fios mais claros. Se você deixa para fazer isso depois com a caneta borracha ou com uma borracha qualquer, é bem mais difícil você conseguir apagar com precisão para deixar aqueles fios bem finos. E após passar o boleador, eu vou passar agora o lápis HB, fazendo uma primeira camada aqui nesse cabelo com uma graduação clara. Vou puxando os fios, começando fino e terminando fino. Veja que nas partes mais escuras eu vou passando um pouquinho mais forte e nessas partes mais claras eu vou passando o lápis mais de leve. Agora, para intensificar mais as partes escuras, eu estou usando a lapiseira com grafite 4B. Eu vou passando da mesma forma que eu passei anteriormente o lápis HB, no mesmo sentido. E vou passando também nas partes mais claras, porém bem de leve. É importante a gente fazer essa diferença de tonalidade do cabelo, porque as partes mais escuras elas vão dando a sensação de profundidade, enquanto as partes claras elas vão dando aquela sensação de volume no desenho. Então tudo isso é importante. E para suavizar esse trabalho, eu vou passando aqui o pincel. Por que não usar aqui o lenço de papel? Porque o lenço de papel ele vai acabar suavizando demais, desfazendo os fios que a gente fez. Já o pincel, ele apenas faz com que o grafite penetre mais no papel, fechando um pouco a porosidade. A graduação 4B não foi suficiente, eu vou passar então o lápis 6B para ver se a gente consegue aqui um tom um pouquinho mais escuro. Esse é o 6B da Faber-Castell. Vou passando aqui por cima da parte que eu passei o 4B. É muito importante a gente ficar atento a isso também, ver se aquela tonalidade está legal. Se não tiver, aumenta a graduação sem problemas até você conseguir aquela tonalidade. Aqui eu comecei com lápis HB e 4B, eu vi que não deu certo, não ficou legal, então a partir de agora eu já vou usar uma graduação maior para que eu consiga chegar no tom que eu quero. E novamente o pincel. Principalmente em partes escuras, você precisa sempre estar usando o pincel para não deixar aquele efeito muito rústico, muito poroso. Vou fazer alguns fios amaranhados aqui com a caneta borracha também. Agora então eu já passo para essa outra mecha aqui acima. Vou fazendo os fios seguindo sempre a direção que eu estou vendo aqui na referência. E vou também deixando reservado com o branco do papel algumas mechas que são claras, como você pode ver. Eu vou passando o lápis em volta, deixando aqui reservado. É muito importante você fazer isso para que você não se perca. E com o lápis 2B eu vou preenchendo em volta dessas partes que eu reservei com o branco do papel. Observe que eu vou deixando ali aquelas pequenas mechinhas claras. Olha só como vai ficando. E passo então o pincel. Você observa que eu não estou usando mais o lápis HB porque no começo eu já percebi que ia ficar muito claro. Então estou usando agora apenas lápis 2B e lápis 6B. E com o lápis 6B eu vou intensificando mais essa tonalidade mais escura aqui do cabelo.
Veja que já vai dando um efeito bacana, mesmo antes da gente passar a caneta borracha, você vê que já tem ali aquele brilho, aquelas mechinhas bem claras, tudo isso porque a gente reservou antes com o branco do papel. Agora sim eu venho acentuando mais esses brilhos, passando a caneta borracha. E vou criando também alguns fios mais amaranhados, fazendo mais alguns detalhes no cabelo. E com a lapiseira 05 eu vou fazendo alguns fios soltos aqui também. E já passo para outra mecha com o mesmo lápis 2B, da mesma forma, reservando aquelas pequenas mechinhas claras. É muito importante você já marcar tudo isso no esboço. Podemos usar o boleador também para fazer alguns fios claros aqui em meio a essa tonalidade que vai ser mais escura. Então é muito importante que antes de você passar o lápis escurecendo, você passe o boleador para deixar esses fios já marcados aí. Volto novamente com o lápis 2B, preenchendo toda essa área aqui do cabelo, sem, é claro, preencher as partes que a gente deixou reservada. Parece ser um pouquinho difícil, mas é muito simples quando você pega para fazer, quando você faz mecha por mecha. Se você pensar no cabelo como um todo, aí sim vai ficar complicado, mas quando você faz uma mecha, termina, passa para outra mecha, assim você vai compreendendo e vai passando para o papel, e o conjunto do todo é que dá esse efeito bacana. Mas pense mecha por mecha. Vou sempre passando o pincel também na mesma direção que eu fiz os fios. Também procure não apertar muito o pincel, tá? Senão vai acabar criando algumas marcas também aí no cabelo, não vai ficar legal. Volto novamente com o lápis 6B, fazendo a mesma coisa que eu fiz com o 2B. Porém agora, como é uma graduação mais escura, a gente vai conseguindo também um tom mais escuro. Você percebeu que eu usei até agora apenas lápis 2B, lápis 6B, pincel e boleador. Nessas partes que a gente reservou aqui com o branco do papel, a gente não deixa 100% branco, por isso eu passo o lápis 2B de leve, fazendo movimentos de fios também, para ficar mais natural. E com a caneta borracha, como você já sabe, a gente vai clareando aqueles fios que a gente fez com o boleador. Vou passando a caneta borracha dentro da cavidade que a gente fez anteriormente, né, usando o boleador, com muita calma para não fazer os fios grossos. Também é importante que você corte a ponta da caneta borracha para deixar bem fininha, como você pode ver aí no vídeo. Aproveito ainda para criar mais alguns fios de forma aleatória. E aqui nas bordas do cabelo, sempre a gente volta com a lapiseira, criando mais alguns fios amaranhados, com a caneta borracha também. É muito importante você fazer isso. Seguindo o mesmo processo, primeiro boleador para marcar esses fios claros. Na segunda etapa, a gente já vem com o lápis 2B, passando um pouquinho mais forte aqui nessas partes de profundidade, nessas partes escuras do cabelo, e passando um pouco mais de leve nas partes mais claras. Uma coisa que você deve ficar muito atento também é em relação à direção dos fios. Como esse é um cabelo amaranhado, um cabelo cheio de detalhes, ele está um pouco bagunçado. Alguns fios têm uma direção, outros fios têm outra direção, algumas mechas vai para a direita, outra vai para a esquerda, então é um cabelo um pouquinho confuso. Então é importante você fazer com bastante atenção para ficar bem natural. Esse é um tipo de cabelo que você, provavelmente, a primeira vez que você fizer, talvez você não consiga um resultado muito satisfatório, mas conforme você vai praticando, você vai pegando outros tipos de cabelos, inclusive a referência desse desenho está aqui na descrição do vídeo. Você vai praticando, você vai criando formas para que você consiga aquele resultado. Mas se você é iniciante, está começando agora, eu recomendo você começar com cabelos mais simples, cabelo liso, sem muitos detalhes, cabelo que está bem ali penteado, com gel. É muito interessante para você treinar, principalmente porque o cabelo com gel ele tem bastante brilho, então para você treinar também, fazer os brilhos no cabelo da forma certa, é muito legal você fazer esse tipo de trabalho. E deixe esse efeito mais avançado
que a gente está fazendo aqui, os fios amaranhados, para quando você tiver um pouquinho mais de experiência, estiver dominando bem os materiais, enfim. Vou criando alguns fios aqui. Veja que a caneta borracha ajuda bastante aqui para conseguir esse resultado. Se for com uma borracha comum, é um pouquinho mais difícil porque você não tem tanto domínio. A gente pode passar o esfuminho aqui de leve também para suavizar mais um pouco, para tirar um pouquinho a dureza dos traços que a gente fez com o lápis. O esfuminho ajuda aqui nesse processo, porém procure não exagerar demais, não passar muito, não passar forte, porque senão você pode acabar suavizando demais e conseguindo aí um efeito contrário ao que você busca. Dando continuidade a esse outro lado aqui também, vou passando o lápis 2B, fazendo mais uma mecha. Se você está gostando dessa aula, deixa um like aí no vídeo, porque só assim eu vou saber se você realmente gostou, se esse conteúdo está te ajudando. O papel que eu estou usando aqui nesse desenho é o papel Hahnemuhle Nostalgie 190 gramas. Estou curtindo o resultado que eu estou conseguindo nele, um papel bem bacana, apesar de ser um papel bem barato, né? Mas ele traz um resultado interessante, principalmente se você está começando e não quer investir em um papel muito caro. Esse papel Hahnemuhle, eu acredito que seja o melhor custo-benefício hoje aí em papéis para desenho. O pincel, quem me acompanha aqui já sabe que esse é o pincel Ceramic da série 121. Mas muita gente fica muito preocupado com marcas de pincéis e perguntando se pode substituir o pincel da Ceramic por outra marca. Isso não tem grande importância, o que importa é que seja um pincel relativamente macio, né? Você já vai conseguir. Muitas pessoas usam pincel de maquiagem, conseguem resultados bacanas também. Vou marcando mais uma mecha aqui, como você pode ver, você já viu aqui durante a aula. A gente vai reservando com o branco do papel essas mechas mais claras, é muito importante você fazer isso. Cabelo talvez seja uma das maiores dificuldades, principalmente de quem está começando nos desenhos realistas e até de pessoas que já desenham também. Muitas vezes tem dificuldade com cabelo, até porque cada cabelo tem uma forma diferente de fazer. Um cabelo encaracolado é de um jeito, o cabelo liso é de outro. Por isso que no curso eu ensino praticamente todos os tipos de cabelos para que o aluno consiga desenvolver a técnica para não ficar dependente de um tipo só de cabelo. Se ele vai fazer uma encomenda, por exemplo, que tem um cabelo cacheado, ele não vai ficar perdido, porque lá temos aulas de cabelo cacheado. Se for fazer um cabelo crespo também, temos aulas de cabelo crespo, temos aulas de cabelo encaracolado, aulas de cabelo dread, cabelo liso, enfim. Vou passando o 6B aqui também, retocando essa última mecha, criando também alguns fios meio amaranhados aqui, alguns fios bagunçados. Vou fazendo mais alguns fios claros aqui também. Alguns fios a gente vai fazendo aqui por cima de onde passou o boleador. E outros fios a gente vai criando mesmo com a própria caneta borracha. Aqui com a lapiseira eu vou suavizar um pouquinho mais aqui essas mechas, na verdade é camuflar um pouco aqui as pontas, que eu acho que vai ficar mais natural. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um comentário aqui no vídeo falando o que você achou, e se você quiser se tornar nosso aluno, aprender do zero ao hiperrealismo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o curso completo de desenhos realistas, beleza? Então clique no link, faça sua inscrição e a gente se vê lá dentro do curso ou em um próximo vídeo aqui no YouTube. Valeu, grande abraço!